Olá pessoal, tudo bem? Papo de hoje vai ser ela. Vamos falar sobre Magalu, vamos falar sobre curva de juros. E não vou falar sobre Americanas. Então, não. Para você que acompanha esse canal aqui, ou é novo, para você que é novo ou nova, seja muito bem-vindo aqui, bem-vinda ao canal Clube dos Dividendos. Cornetaram que eu não falo meu nome? Pois bem, meu nome é Bruno. De novo, seja muito bem-vindo. Pessoal, papo de hoje, o canal chama Clube dos Dividendos, mas durante a semana ele praticamente chamou Clube da Americanas S.A. E aqui fica o convite. Tem vídeo pré, tem vídeo durante e tem vídeo pós-crash da Americanas. Que ela foi para R$2, R$3 ali. E esse último vídeo eu vou deixar nos cards, vou deixar também na descrição para você que quer saber os alvos para Americanas pós a derrocada e super gap, leilão para tudo que é lado. Então sim, a semana foi muito agitada para Americanas. Foi também, de certa maneira, para Magalu, para Via, mas eu vou trazer aqui a minha expectativa e a prestação de contas em relação ao vídeo anterior e que dessa vez a análise andou tudo certinho para o primeiro passo da possível retomada e rush natalino, de virada Réveillon, etc., desse setor. E tudo isso acompanhado, degustado aí pela curva de juros versus Magalu. Então, pessoal, sumi da telinha aqui para não encher o saco de vocês. Em azul, curva de juros. Em candles, Magalu. O curso Trader Macro foi feito justamente um dos módulos para mostrar esse tipo de correlação, seja com juros, seja com ouro, seja com DXY, seja com alumínio, seja com minério, petróleo. Tentar mostrar para vocês que por muitas vezes não é o micro que faz preço. Fundamento, o próprio valuation. Aliás, valuation não é gatilho, né? Valuation não é trigger para se entrar em ações, né? É muito ruim o valuation para timing. Mas o macro, na minha opinião, se você acoplar, mesclar o macro com a narrativa do mercado, que o mercado vive de narrativa, por isso é tão volátil, juntando o macro com a narrativa, o que seria isso? Uma inflação veio um pouquinho abaixo do esperado, mas está muito além da meta do BC ou do Fed, por exemplo. Mas só de vir abaixo, e dentro dessa inflação ter lá uma continha, seja de salário, seja de alimentos, que teve ali um subitem dessa continha que veio muito abaixo, pois bem, a narrativa do mercado, mesmo um dado sendo azedo, que às vezes até vem acima do esperado, mas tem um microdado ali que deu uma leitura para gerar uma narrativa que vai ser deflacionária no futuro, já faz curvas de juros no mundo afora, por exemplo, ou a nossa especificamente fechar. Dando aqui só um pitaco, porque o macro, ele sim faz preço e a narrativa exerce a volatilidade, né? O supermovimento, a reversão. Então, juntando esses dois é muito importante, por isso que eu fiz o merchan do Macro Trader, que eu trabalho bastante as correlações do mercado, tá? E também falo um pouquinho sobre narrativa. Vamos lá, pessoal. Por que esse gráfico é tão importante? Porque em azul está a curva de juros curta de 2024, já que a 2023 não está mais entre nós. Então, os juros que está vencendo ali para janeiro de 2024 está precificando uma Selic a 13,45. Tá? Hoje nós estamos com a Selic de 13,75. Então, um leve corte, por enquanto, que é assustador, né? A Faria Lima tem mais cortes aí num consenso do que 13,45, mas por hora, devido ao PEC da transição, PEC eleitoral, PEC precatório, depois do governo eleito atual, muitos ruídos em falas, entrevistas. Pois bem, o nosso juros ainda está em 13,45 para janeiro do ano que vem. Então, uma leve queda do momento atual, basicamente 13,50. Então seria 0,25 de queda que a Faria Lima hoje está precificando para a nossa Selic lá em janeiro de 2024. Qual a expectativa do Bruno? Um pouquinho mais para baixo. Invadindo aí os 12,75 máximo até o final desse ano. Acredito, a depender de como vai ser o crescimento econômico. E esse crescimento econômico não tem bola de gude boa, né? Não tem bola de cristal para saber. Mas qual é a correlação importante que eu quero trazer para vocês? E por isso, por que os vídeos ficaram tão chatos da Magalu durante o ano passado e esse ano aqui? Porque os juros, em agosto de 2020, já acharam fundo. Juros futuro.
Naquela época, os juros chegou aqui a 4,5%. Em nenhum momento, os juros de 2024, por exemplo, chegou a 2%. Então, em nenhum momento, a Faria Lima, diferentemente do nosso BC, do Roberto Campos, por exemplo, tinha a expectativa que a Selic iria ficar ou sequer chegar a 2%. Pegou a pandemia, teve a alta da pandemia, mas aí logo abaixo devido aos cortes de juros, não só no Brasil, aqui no mundo. E em nenhum momento, pessoal, por isso que é importante colocar aqui, a Faria Lima precificou a Selic a 2%. A mínima do curto do 2024 foi ali algo em torno, deixa eu traçar aqui, algo em torno de 4,5, 4,25, acho que 4,5. Algo em torno de 4,5. Pois bem, em setembro, nós já tínhamos na curva a precificação do aumento dos juros. Mesmo assim, com a expectativa de aumento de juros, porém, na economia real, durante esse período de março, crise da pandemia, até 2021, até janeiro de 2021, a Magalu voou por outras condições, que tem a ver com o micro aqui também. Primeiro, óbvio, juros a 2% na economia real, na Selic. Então o dinheiro não tinha para onde ir. Fluxo fez preço na Magalu. Ponto 2, ninguém podia ir para mercado, ninguém podia ir para a rua. Então houve um boom muito grande do e-commerce. O setor foi muito beneficiado. Então o trade ali não estava olhando muito para quanto que a Faria Lima estava precificando a curva de juros já ali para 2 anos. Naquela época, para 4 anos, que era 2024. Então, os juros médio, que era 2024 em 2020, médio para curto, já estava ali em 2021, exatamente, precificando uma Selic de no mínimo 6,5%. No mínimo 6,5%. Portanto, 3 vezes mais do que ela de fato era no período. Pois bem, em março, pessoal, estou contando essa história porque é legal para a gente acompanhar o que está fazendo preço. Em março, finalmente, entre março e fevereiro, março, né, de 2021, o Roberto Campos mandou bala e começou a subir juros. Percebam que nesse momento em que os juros começou a subir, o médio, a Magalu já começou a entornar nos preços, perder a tendência de alta e começar aqui a distribuir, né, ficar lateral no topo. E aí, quando a economia real de fato começou a subir juros, foi em março, a Faria Lima já em março de 2021, com juros então para 3 anos, precificava uma Selic entre 7 e 7,5. Legal? E aí, tendência de queda. Bacana. Eu vou além, né? Eu detalho um pouquinho mais de como seguir, etc. No macro trader e tal, mas, pessoal, para todos aqui do meu canal, tá? Só com o custo do seu tempo, temos sim que acompanhar esse ciclo para quê? Para tentar mensurar os holders, agora eu falo com os holders, para tentar mensurar quando começar a comprar segurança, put, quando diminuir o aporte e aproveitar que renda fixa não morreu, pós-fixado não estava morto, muito pelo contrário, pós-fixado que estava direcionando para uma rentabilidade que naquela época era maior que a inflação até já. Legal? Já em maio de 2021, aqui estava na casa dos 8%, 8,5%. Beleza? Então é importante. Acho que isso eu comento bastante mais no curso, mas trago para vocês aqui também esse movimento. Bom, agora, pessoal, é o oposto. Agora é o oposto. Agora nós estamos vendo já os juros perder a tração de alta. Legal. Perder a tração de alta, mas não ainda reverter. Perde a intensidade da alta. Já tentou diversas vezes fazer máximas aqui e não consegue vencer muito a PEC da transição, a PEC dos benefícios. A PEC da transição chegou um pouquinho acima, mas já percebemos que a gente está voltando. Não consegue mais. Então a PEC dos precatórios, depois aqui foi o Putin, a subida, depois a próxima subida foi a PEC dos benefícios eleitorais e agora a PEC da transição. Estamos fechando, assim como fechamos nas outras. Está muito próximo aqui de fazer exatamente o mesmo movimento. Pois bem, o grande trade de 2023, pessoal, vai ser, se você acredita que nós vamos passar por esse processo, que a Magalu
passou em 2021 nos juros. Agora não é a ação que vai passar nesse processo, é os juros. E aí o que a ação vai fazer? O que os juros passou em 2020. Então a correlação é muito boa nos últimos 4 anos. Vale a pena enxergar. Tem aqui uma pitada muito forte do seu achômetro de dados de alta frequência, semanais, mensais, principalmente mensais, como são os dados de inflação, dados de crescimento, vendas de varejo para o micro, mas principalmente para o macro, para a curva de juros, fiscal. Porque me parece que do lado do Banco Central a gente não vai ter alívio. Ele vai fazer de tudo para conter o pessoal na curva, mas ele é reativo. Quem faz aqui a causa é quanto que vai gastar, quanto que vai crescer e como vai ser essa dinâmica dívida fiscal. Legal, pessoal? Então, é a aposta que tem que ser feita. Mas no curtíssimo prazo, e é por isso que eu tenho o alvo da Magalu de volta aqui aos 5,90, 5,80, é que a curva de juros ela vai dar o benefício, entre aspas, da dúvida e voltar para os patamares pré, durante e pós-eleição. Porque nós não abrimos a curva por causa da PEC da transição, porque já estava nos debates. R$600 ali, não sei o que ia colar. Talvez com o Bolsonaro eleito a PEC seria um pouquinho menor, mas seria necessário ter a PEC. Então já estava. O que abriu esses juros aqui, essa última alta, foi entrevista, falas, Lula, de outros ministros, o Lupe, né? E assim como o fechamento também foi ali Haddad, foi a Tebet, né, pondo os 500, ou até o presidente da Petrobras dizendo, olha, vamos continuar até com o PPI, só vai ser um pouquinho diferente, etc. Ou seja, as narrativas aqui melhoraram um pouco, legal, e o mercado vive também de narrativa. O macro já está sinalizando uma inflação que chegou no seu pico. Se ela vai voltar para a meta, poucos chutam que vai, mas não tende a romper pico. Então, chegamos no topo dos juros. Não temos por que elevar o juro real, já que a inflação já está sentindo. O CAGED já está pisando no freio, criação de emprego. O crescimento econômico já está pisando no freio também. Então, pois bem, nós tivemos aí um ano de expansão de outubro até dezembro, PEC dos precatórios, outubro de 2021, até dezembro ali para se consumar. Depois PEC dos benefícios. Tivemos março aqui com FGTS liberado, com o 13º adiantado, a isenção fiscal para o IPI, mais isenção fiscal aqui também do ICMS, tudo ajudando um consumo maior, um crescimento maior. Legal. O juro chegou até esse patamar, pessoal. Me parece que dentre pelo menos 1 mês a 2, as notícias não tendem a ser pior, mais gasto, porque já está batido o martelo. As notícias agora tendem a ser neutras, de Brasília, ou boas, de neutra para boa. Tá? Ou de corte de gasto, boa, ou de nenhuma novidade. Vamos ver o barril de petróleo quanto vai custar e a tonelada de minério quanto vai custar. Por isso que, se eu acho que os juros vai voltar aos patamares pré, durante e pós-eleição, eu também acho que a Magalu vai voltar à precificação que ela tinha ali. Bingo, pessoal. Assim, sem mais delongas, lógico que o gráfico eu sempre compartilho com vocês, né? Faço questão. Mas tanto esse gráfico como a nave mãe, que seria aqui, né, os juros. Então, os juros 25, que eu tenho batido muito na tecla para vocês, né, é um gráfico que está super rabiscado, mas eu gosto de rabiscar, e aqui eu vou dar mais uma narrativa para vocês. Tá? Esses juros mostra PEC 1, PEC 2, PEC 3, como os eventos mudaram, as PECs mudaram, mas o comportamento foi o mesmo. Então, Bolsonaro e Lula para Faria Lima, no caso dos juros, são idênticos. São idênticos, 2 PECs do Bolsonaro e uma PEC do Lula, e o mercado reagiu da mesma maneira. Tá? Bem como pós-PEC reagiu também da mesma maneira. Tá? A única diferença é que a PEC atual, o mercado está com dando menos credibilidade para o governo atual. Então ela está descendo de escadinha. Veja que o zigue-zague é bem lentinho. Mas o fato é, e eu tenho esse cenário, que os juros fecha até os 12,5. 11,75. Legal? Aqui é o fim da linha. É onde se repete ou rima a história das 3 PECs.
E nós temos aqui, tecnicamente, também o juros chegando na sobrevenda. E eu coloquei um pitaco a mais. Olha, vamos depender de uma das nave-mães aqui, que é o Haddad, o atual secretário da Fazenda, ministro da Fazenda. Vai depender dele realmente ter narrativa legal. Faria Lima gosta de narrativa. Ter ações que vão de encontro com menos pedido de juros, menos inflação, se possível. Legal? Então eu coloquei aqui, dos 12 aos 11,72, ou seja, para romper essa faixa, vai ser Haddad dependente, ou Lula dependente, ou governo dependente. Congresso também. Acho que o Banco Central não. Ele está indo pró fechamento da curva de juros. Certo, pessoal? Nenhum cenário meu é de renovação de máxima de juros. Nenhum cenário meu. Então eu irei errar. Acho que os juros pode subir aos 13,80 de novo? Pode. Mas não renovar a máxima. Portanto, a sua small cap, em tese, fez mínima. Vai ser muito difícil no curtíssimo. Essa análise vale para janeiro, fevereiro, até o carnaval, análise dos juros e da própria Magalu também, porque Brasil, pessoal, a qualquer momento já, 2 meses é longo prazo. Basicamente é isso que eu quero dizer. Principalmente quando o assunto é small cap e principalmente juros, que é o que está fazendo preço. Bom, vamos lá, pessoal. Na Magalu, fechamos no alvo, que eu tinha colocado o alvo medíocre, mas não deixa de ser um alvo. 343, 3,18 eram os alvos, principalmente 343. Chegamos lá, é o VWAP da venda pós eleição. Legal? Bacana? Fizemos esse movimento. Vocês estão vendo vários azuizinhos, setinhas azuis aí. Por quê? Quando nós temos fluxo fiscal, pessoal, a Faria Lima precifica como positivo para as ações de consumo. E a Magalu é uma ação de consumo, do ICOM. Então ela subiu aqui R$ 2,73 em março, corte de impostos, liberação de FGTS e adiantamento do 13º. Pós-PEC dos benefícios, dinheiro pra caramba, né? Então nós tivemos de novo R$ 2,73 aqui, R$ 2,76 a colar. E aí depois até fizemos uma nova máxima, mas eu achei fake, porque os juros não fechou para se fazer nova máxima. Então eu vou falar para vocês, pessoal, eu achei fake aqui, tá? Bacana. Agora, o azulzinho, caso ele volte, R$ 2,72, R$ 2,76, levaria a partir da mínima feita a Magalu a preços próximos de R$ 5,00, entre R$ 5,14, R$ 5,00, R$ 4,13, R$ 4,26. Legal? Então, os 3 azuizinhos têm 3 pedágios que culminariam em 5,14. Vamos por assim. 5,10, 5,14. Legal? Bacana. Agora, Brunão tem a expectativa, porque o mercado sempre faz um movimento meio fake. E seria fake o quê? Caso ele venha a 5,89. Aqui é alvo final. Então, verde. Brunão errou. Se a Magalu, seja por um resultado pífio no quarto trimestre, seja por algo parecido com o que aconteceu na Magalu, na Americanas, né? Bate na madeira. Magalu a 1,59. Por que eu não tenho esse cenário base, pessoal? Porque eu acho que os juros ainda vai ditar preço para esse primeiro trimestre, até março. Falei fevereiro, até meu aniversário, é dia 30 de março, vamos supor. Então a Magalu deve lateralizar, pessoal. Fazer o mesmo movimento que ela fez no topo, lá em 2021. Mesmo movimento que ela fez no topo. Então, ó, esse cenário aqui, ó, onde a gente tem na máxima atual, né, 5,89 lá, 5,90, e na mínima os 2,13, se eu não me engano. Ela ficou, nesse movimento de lateralização, pessoal, ela ficou de julho a agosto de 2020 até agosto, setembro de 2021. Então ficou um ano e pouquinho. É exatamente isso que eu imagino, só que não no topo, e sim no fundo. Só começou, pessoal. Portanto, a estratégia de opções, por exemplo, que eu teria é aqui compra de put, aqui compra de call, por exemplo, aqui venda de call, aqui venda de put. E para quem é craque em opções, eu sempre falo do Jimmy aqui, que eu estou fazendo o curso dele, do Jimmy Carvalho, pô, deve fazer muito mais coisas do que essas operações vovô. Beleza? Sempre coberto quando venda
E quando compra, especulação. Já sabe quanto você vai perder. Legal? É isso que eu imagino. Não vai fugir muito dessa volatilidade. Então a tendência 2023 é lateral. Porque os juros tendem a ficar lateral, a não ser que o governo ou extrapole para cima, aí os juros vai para cima, ou a gente tem uma surpresa. Qual que é o cisne negro de 2023, pessoal? Não sei se vocês concordam comigo aqui para pôr uma alfinetada. O cisne negro de 2023 é simplesmente o governo atual cortar gasto, aumentar a receita. Esse é o cisne negro. Ninguém está acreditando que isso vai acontecer. Então, fica aí as narrativas. Eu dei a minha, o meu cenário base é esse nos preços e também o cenário base na economia, de certa maneira, que não, Roberto Campos não vai cortar juros nesse primeiro semestre. Não vai ter como, na minha opinião. Cisnes negros aparecem, aparentemente, o próximo cisne negro, então, pode ser um cisne dourado. Tá? Porque todo mundo está precificando o pior, que vai aumentar gastos, diminuir crescimento, por exemplo. Pode até aumentar a arrecadação, mas junto com os gastos. Então, não ajuda ali de toda maneira. Certo, pessoal? Um grande abraço para vocês. Tchau, tchau.